Oi, Olá! Yuri, boa Tudo noite, tudo bem? Boa bem? Oi, pessoal, boa noite! noite. Quanto Que bom estar tempo! aqui Tudo com bem, Dri? vocês. Tudo, e Ah, você? maravilha! Yuri Tudo tá ótimo por fugindo, aqui. gente. É, Ele tá fugindo. Tem com que pegar um ele. suave atraso de algumas semanas, mas cá estamos nós na nossa live. É isso aí. Ah, que bom. Como vai, Dri? Gente, eu quero Tudo bem. apresentar a vocês a Adriana Bueno, tá? Ela é nutricionista, ela é TDAH e ela entende Exato. muito sobre questões de nutrição que podem ajudar o bom funcionamento cerebral, né? Então a gente sabe que uma boa alimentação faz parte do tratamento, né? E não apenas boa alimentação do tipo, come salada, come carne branca, mas é saber escolher bem os alimentos estrategicamente. Hoje nós vamos falar sobre isso, inclusive o tema da live é alimentos antioxidantes que melhoram a resposta neural. Como ficou muito grande, eu botei alimentos Exato. antioxidantes e resposta neural. Então eu vou deixar ela se apresentar. A Adriana também, que já fez palestra para a gente dentro do programa Meu TDAH, onde ela ensinou as mães ali, tirou dúvida ao vivo. E hoje a gente vai fazer um tema mais aberto a toda a comunidade TDAH. E antes de começar, vamos lá, Adriana, por favor, se apresente. Fale um pouquinho sobre você para a nossa audiência. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana Bueno, sou nutricionista funcional com especialização em modulação intestinal, fisiologia humana, estética e TDAH. Eu gosto muito de trabalhar com o TDAH, principalmente por quê? Porque eu sou a TDAH e meu filho também. Então foi através da nutrição funcional que eu percebi a nossa melhora. Porque eu já percebi algum tempo antes o meu comportamento, que era agitação, falta de coordenação motora, transtornos de humor, às vezes mais feliz, às vezes mais triste, e eu percebia que a alimentação me causava muitos desconfortos. Por exemplo, eu tinha muita enxaqueca desde quando eu era pequena, com 6 anos de idade. Então, eu sempre fiz muitos tratamentos para essa dor de cabeça e não melhorava. E foi através da alimentação que eu melhorei a minha enxaqueca. Gente, é muito válido como que a alimentação ela muda o seu corpo, como que ela melhora. Então, foi através da nutrição funcional, que eu sou apaixonada pela nutrição funcional, que eu percebi a estabilidade do meu estado físico, principalmente o emocional. Claro que o emocional, nos últimos acontecimentos, a gente não pode deixar de levar em consideração, principalmente que a gente está muito enclausurado, falta de convívio com outras pessoas, isso mexe muito com a gente. Então, mas com alimentação equilibrada, a gente consegue melhorar muito a parte de inflamação do nosso corpo e principalmente melhorar o nosso estado emocional. Assim, pode falar. Posso falar? Pode. Adriana, uma coisa que está vindo aqui muito na minha cabeça é o seguinte: você falou assim, cara, eu curei minha enxaqueca. Você tinha crises de enxaqueca, é isso? Muito. Eu não sei se algumas pessoas já escutaram falar da Hum. enxaqueca áurea, que é uma enxaqueca Co- que ela vai paralisando metade do seu corpo. A primeira vez que eu tive, Era uma enxaqueca para arrebentar. para Vamos falar arrebentar. Ela aqui, né? paralisa totalmente. A sensação que você está tendo é um derrame. É um derrame. Eu fiquei paralisada, assim, Afeta tudo, né? meu braço ficou torto e assim. Mas por quê? Porque eu tinha muitas crises de enxaqueca. Era assim, constante. Eu lembro que até os 31 anos, mais ou menos, eu não tinha um dia que eu vivia sem dor. A dor, para mim, fazia parte do meu dia a dia. Era Nossa. normal. E assim, e o que eu quero te falar é o seguinte, cara, a minha mãe é TDAH. E ela é assim, dona enxaqueca, cara. A minha mãe, assim, a questão da alimentação, ela nunca foi para esse lado. Minha mãe não gostava de estudar essas coisas, minha mãe era mais assim, prática. Então a minha mãe, hoje ela vive à base de Neosaldina. Então, tipo Nossa. assim, quando ela tem enxaqueca, na adolescência, no início lá aos 25 até os 30 ela tinha bastante. Depois meio que deu uma de reduzida, mais ou menos na idade que você falou. Mas ela era assim, cara, enxaqueca era 2, 3 Neosaldinas para começar a suavizar a dor. Então era crises mesmo, entendeu? Eu queria que ela estivesse aqui para ela descrever melhor. Mas o que você falou chamou muita atenção, que minha mãe é TDAH e tem crise de enxaqueca. Então, já vamos dar algumas dicas para sua mãe melhorar. Olha só como é Ótimo. interessante a alimentação. Por exemplo, eu percebo muito no meu corpo quando eu saio da rotina da alimentação, como que algum alimento faz mal. Por exemplo, essa semana mesmo, eu tive que desmarcar alguns pacientes porque eu comi um lanche na terça-feira.
E na quarta-feira eu acordei com muita enxaqueca. Na verdade, de terça para quarta, eu já não dormi bem à noite, eu já comecei a passar mal, já fiquei enjoada. Muita crise de enxaqueca, porque fazia muito tempo que meus filhos queriam comer um lanche e eu pedi. Falei, vamos, né? Porque também a gente não tá sempre, porque eu sempre libero no final de semana, mas como agora não tem mais final de semana, é tudo enclausurado, então falei, Tem vamos que ter pedir, um dia, né? gente. Tem que ter um dia, porque todo mundo tem que se permitir um final de semana, um dia. Tá Mas, certo. gente, foi muito impressionante. Eu passei muito mal, mas muito, muito mal. A sensação é de ressaca. E fazia muito tempo que eu não tinha, então nem medicamento na minha casa eu tinha, porque eu não tomava mais. Então eu falava assim, nossa, como que faz uma diferença a alimentação na nossa vida? E eu percebo muito isso Nossa. também com os meus pacientes, que eles chegam em mim e falam assim, mas eu achava que não tinha jeito e agora melhorou muito. Claro que no começo, para a gente restringir alguns alimentos, incluir outros, é meio complicado, porque assim, muitas das pessoas não entendem como que a alimentação tem um impacto fundamental na melhora das nossas crises, principalmente de dores, de estado emocional, como que ela impacta na nossa vida. Por exemplo, nós estamos expostos a agentes tóxicos todos os dias, todas as horas. Principalmente quando a gente cozinha. A gente está acostumado em cozinhar. Qual que é o tipo de panela que tem na sua casa, Yuri? Nossa, eu tenho uma que diz a propaganda que é super antiaderente. Não sei exatamente, acho que é de pedra, não sei, um negócio assim. É legal, é uma panela muito boa. Mas a É maioria das pessoas tem... uma vermelhinha. A panela de pedra é ótima, pedra e vidro. Mas a maioria das pessoas tem a panela que é com teflon. Gente, o Teflon, teflon, quando ele aquece, porque aquela Muito. propriedade do teflon para não grudar o alimento, ele solta uma quantidade de toxinas tão grande que ela é cancerígena no nosso corpo. Então a gente adora uma panela que não gruda, mas olha a quantidade de agentes tóxicos que nós estamos pondo para dentro do nosso corpo. Fora que a gente já consome alimentos que vêm na embalagem de alumínio, a gente já inala bastante bisfenol, a gente já inala uma quantidade muito grande de fumaça, a gente já consome alguns alimentos que eles têm uma quantidade de chumbo, mercúrio, cádmio no dia a dia que está incluído nos fatores de conservação dos alimentos. E isso prejudica muito o nosso corpo, o nosso sistema de imunidade, a nossa inflamação. Isso faz com que o nosso Sobrecarrega, né? sobrecarrega. Isso faz com que o nosso corpo já diminua a quantidade de enzimas digestivas, descompense a quantidade de ácido gástrico, já faz com que o nosso estado emocional fique totalmente descompensado. Com isso, a gente começa a comer mais rápido, não mastigar, engolir. Aí não tem uma quantidade de enzimas digestivas boas, já cai o alimento no seu intestino, que ele tem uma quantidade de proteínas, carboidratos enormes, já começa um processo de fermentação, a barreira da permeabilidade intestinal está toda aberta